Isso, Tá 63 mensagem, socioemocional. Ah, 63, faz sentido. A gente tinha começado, não tinha terminado ela, né? Quando vocês fizeram, eu não... Peraí, não consigo Ai, ouvir. eu- Não consigo Eu ouvir. terminei sem vocês, tudo bem? Você, a Ana Clara, eu sei que ela terminou também, porque no dia ela estava em médico, alguma coisa assim. Eu vi não depois. fui, aí eu comecei, aí eu fiz, porque eu achei que vocês tinham feito, então eu fiz. Tudo bem, mas Mas vamos eu não acompanhar, viu? Vamos acompanhar aqui. Bom que vocês podem ajudar. Então, a gente vai relembrar situações. Eu não fiz essa página. Não era para ter feito mesmo, gente. Vamos prestar atenção. A gente não tinha dado tempo na última aula. A gente tem que lembrar a situação 1 e a situação 2. A situação 1 era uma colega que ficava toda hora pegando os meus materiais sem a minha permissão, né? Pegando lápis, borracha, caneta, apontador e nunca devolvia, né? 63, página 63. Hoje, na hora que a dona dos materiais foi pegar uma caneta para fazer uma atividade, né? Não tinha caneta lá e as canetas estavam na mesa da colega. Já a situação 2 tinha um jogo, né, eles estavam jogando, e a pessoa estava perdendo muitos pontos, né? Os competidores do outro time ficavam rindo dessa pessoa que estavam perdendo os pontos, né? E a pessoa ficando muito nervosa, e quanto mais nervosa essa pessoa ficava, mais dificuldade ela tinha de mudar a situação, de começar a virar o jogo, né? E aí a pessoa foi desanimando, sentindo que era impossível recuperar o placar, né? E a pessoa estava ficando nervosa, porque olha o que ela fala: não estou vendo mais nada, só enxergo os outros zombando de mim. Então, pessoal, vamos analisar os tipos de atitudes que a gente poderia ter. Aqui na situação 1, tá pedindo, não é a gente que queria ter, não. Essa situação aqui está pedindo uma situação explosiva seria, então, que a pessoa fosse da situação 1. Rebeca? Eu coloquei assim, levantar da mesa e brigar com ela na frente de todos. Isso. Ô tia, a gente fez essa, não fez? Primeiro sim, só que eu vou relembrar aqui, tá? Então, ó, uma atitude aqui explosiva seria brigar, né? Brigar com ela na frente de todos. E uma situação, né? Da situação 2, do placar lá do jogo. Qual seria uma situação explosiva naquela... Gritar, né? Agredir. Brigar, Isso foi que eu gritar, falei. agredir. Isso mesmo. Tia, na situação eles. Isso, brigar com todos. Tia, Oi, Dora. na situação pode ser não deixar mais ela pegar? Pode, mas aí não seria tão Meio que explosivo, esconder né? assim, sabe? Ah, sim. Então você especifica, né? Eu posso falar minha que eu coloquei da situação 2 aqui? Pode. Eu coloquei assim, agredir e ficar muito irritado. Isso. Então, ó, seria agredir, brigar, ficar irritado, bater, que nem aqui, ó, bater em quem está zombando de mim. Isso, gente, atitudes muito sérias, muito explosivas. Agora, da situação 1, que a gente falou que poderia levar... Eu mudei o negócio da adição explosiva na situação 1. Não, Posso falar? pode mudar, não tem problema. Pessoal, pode falar, Gustavo. Bater na cara dela com a bolsinha. É uma situação explosiva, né? Aqui, a explosão pode prejudicar os outros, por quê? Aqui, nesse fato que levantar da mesa, brigar, por que prejudica as outras pessoas? Deixa eu ver quem que vai falar. Dora? Tia, levantar na frente assim da mesa pode prejudicar ela também, porque aí já vai fazer assim, por que você brigou com ela se não podia conversar e já vai falar Sim, e por que professor, prejudica, além de prejudicar, por que prejudica os outros também, os outros que estão em volta?
porque eles ficam muito assustados e aí Isso. ela, tipo, como E ela também eles fala que não Tiago, pega, você está assim, né? interrompendo a colega. Como Pode ela terminar pega, agora. assim, ela pode falar assim, não, foi culpa dele, aí... Isso, Ciagro, E pode no completar meu, agora. eu coloquei, Ah, assim, tipo, eu coloquei no primeiro, não deixar mais ela pegar, escondendo, né? E aí eu coloquei, sim, pois se ela pegava e ele esconde, ela não teria mais caneta. sim, Ciagro, e você? O que você queria falar? Eu queria falar que atrapalha quem tá, tipo, se tá copiando no quadro, aí, né, pode atrapalhar. Isso, Ciagro, atrapalha a concentração das outras pessoas, ó. Outra coisa, deixaria todos nervosos. Por quê? Gente, quando a gente vê uma situação assim da pessoa brigar com outra, né, ou agredir com palavras, ou agredir mesmo fisicamente, a gente fica nervoso. Então, ó, deixaria todos nervosos, atrapalharia a aula. E a concentração de todos. Porque era uma atividade que eles estavam quietos, era uma atividade avaliativa, falou ali. Então, era uma atividade que todo mundo estava quietinho, iria atrapalhar todo mundo. Oi, Cecília. Tia, eu coloquei outra resposta nessa da explosão. Pode ler. É assim, poderia atrapalhar os outros e quebrar toda a linha de raciocínio da prova. Isso, atrapalhar a linha de raciocínio das pessoas, né? Muito bem. Victória. Tia, na minha outra escola, né, já teve uma briga tipo dessas. Aí a gente tava fazendo, né, atividade. E aí eu fiquei muito nervosa, porque tipo, não era normal. Não é uma Nunca coisa tinha normal. visto. Gente, não precisa brigar, é só conversar. Isso mesmo, olha que simples, né, Victória? Não precisa só conversar que resolve. É só Conversar. falar que não é pra pegar. Fala assim, por que pode você pegou pegar a minha caneta dela, mas não é caneta? pra ficar. Você podia ter pegado, né? Eu ia te emprestar se você pedisse. Se você pedir. Resposta que eu coloquei na explosão que pode prejudicar os outros da situação 1, Pode. todos iriam se desconcentrar e atrapalharia a aula. E a professora também. Sim, com certeza, atrapalharia todo mundo, a aula, a professora, todos os colegas. E agora, e da situação 2? Eu ir lá e brigar e bater com quem está zombando, né? Quem que pode prejudicar? Prejudicaria os outros de que forma que isso prejudicaria todo mundo? Deixa eu ver quem que vai... Mas espera aí, deixa eu ver quem que vai conversar comigo, que está de mãozinha levantada e aguardando. Pedro Luca. Teria todos sem atividade. Pois se você, assim, igual com a gente com o tio. A gente ficou andando na rua fazendo gracinha e a gente não teve aula. E isso perderia, né? Novos jogos, novas atividades. O que mais também? O que vocês acham que aconteceria com aquele jogo ali naquele momento, Gustavo? Porque ia acabar. Ia acabar? Que página? Página 63. Tá. Tia, o que aconteceria naquele jogo de basquete, eu acho, Isso quando mesmo. o cara Ia brigaria, brigar, ia falar que ia ser hora de intervalo, o juiz ia chegar lá com o cara que brigou, ia dar cartão vermelho pra ele, o cara ia ser expulso. Mas aqui no caso, você está falando isso. Isso pode acontecer, claro, isso vai acontecer. Porém, você está falando de prejudicar apenas uma pessoa. E em que ele prejudicaria os outros? Vai ser onde ele mora. Em que ele prejudicaria Os outros jogadores. Pensem nos outros jogadores. porque
se ele fosse expulso, ia ter que tirar um do time do outro também, aí ia ficar mais difícil para eles. Também. E também, gente, se for algum jogo escolar, então vocês imaginam que aqui é alguma atividade, uma gincana dos tios de educação física. Eu tenho certeza que eles fariam isso aqui, ó. O jogo acabaria, né? O jogo acabaria. E aí, Todo mundo ia pra escola todo e mundo ia ficava ter que sem fazer voltar. nada. Isso mesmo. E todos ficariam nervosos, que é isso? Perturbados, né? O time dele perderia de um jeito pior ainda, não por pontuação, por briga, né? E Oi. eu acho também que tipo assim, se ele agredisse, as outras pessoas iam ficar machucadas assim, e ia contar lá pro moço lá que ficava colocando cartão lá vermelho assim, O e juiz. eles iriam E isso ele poderia eles iriam até ser ser expulsos, né? Perder a chance de continuar no campeonato, se fosse um campeonato, uma gincana perderia pontos. Então, muitas coisas que prejudicariam essas explosões de raiva. Já posso falar a minha? Pode, Henrique. O jogo acabaria e o time dele perderia de um jeito pior. E ficar sem ir ao jogo. Isso Os mesmo. próximos jogos. Os próximos de educação. jogos. Felipe. Tipo, que nem o tio Thiago fala. Se a gente não comportar bem, a gente não vai na próxima aula. Isso mesmo. E você, Felipe? O que você colocou? Eu coloquei o jogo acabaria de um jeito bem ruim. De um jeito Então, bem ruim? tem outra coisa. Na minha outra escola, aconteceu quase isso. A gente estava perdendo, só que aí um começou a zombar. O professor de educação física falou assim: não é para ficar fazendo isso. Aí o outro falou: tá bom. Aí um do lado deu risada e aí começou a dar aquela briguinha, sabe, de começar. Não. Então, aí os dois tiveram que subir as escadas, porque era quadro, tinha que subir as escadas e foram para a diretoria. Pra quê, né? Olha, você perder um dia de esporte, bem legal, né? Victória. Ô tia, o Henrique falou que se o tio Thiago falou pra gente, se a gente não se comportar, a gente não vai pra próxima aula. Porque, tipo, a gente, na escola, a gente não tem a quadra, a gente passa na rua. Aí as pessoas estão vendo a gente fazer coisa feia, não vão ter uma boa impressão da escola. Sim, vocês estão de uniformes, né? Vocês representam a Fênix. Isso mesmo. Agora, a gente vai analisar o problema daquela atitude explosiva de levantar da mesa e brigar com ela na frente de todos. Quem toma a atitude também sempre sai prejudicada. Agora, a própria pessoa. Agora, nós não vamos pensar nos outros. A gente já falou de como que isso vai prejudicar os outros. E agora, a menina que levantou, foi na explosão de raiva, brigou com a colega na frente de todo mundo. Como ela própria vai sair prejudicada nessa situação? Ela poderia ficar de castigo com os pais dela. De castigo com os pais. E também na diretoria. Ter que ir na diretoria, Natália. Eu ia falar a mesma coisa que eles. Sim, ir na diretoria, ficar de castigo. E lembra o que ela estava fazendo? Ela estava fazendo uma atividade importante ali. Uma atividade que valeria, né? Seria o ponto da atividade. Ponto, que nesse caso ali. O que vocês acham que ia acontecer com ela na atividade? Vocês acham que ela ia sair bem nessa atividade, se ela estava nervosa? Não, Não, ela não ela sairia bem. sairia mal. Ela sairia mal, pensa, né? Ela estava nervosa com a situação, foi lá, brigou com a colega. Ela não vai ter cabeça para continuar a atividade. Isso acontece com todos. Victória. Ô tia, já aconteceu isso comigo, de eu estar com uma amiga minha. Só que eu não tava fazendo atividade, né? Mas eu fiquei nervosa por um motivo muito bobo, nem lembro tanto, mas a gente tava na aula de educação física, né?
Eu saquei a garrafinha de água no chão, ela quebrou toda, mas eu ainda continuei nervosa pro resto do dia. Mas aí depois eu me arrependi, porque a garrafinha era tão linda. Você jogou a sua garrafinha no chão, meu Deus. Tá vendo? Ela Você que quebrou saiu tudo. prejudicada, né? Tia, na verdade, quem teria que limpar o chão também saiu, né? É, com certeza. As nossas atitudes não prejudicam só a gente, os outros também. Esse terceiro, eu Não fiz ouvi. as duas. Posso falar as duas? Desse daí que você tá fazendo? Pode, Eu fiz pode. A primeira, ficaria de castigo, iria para a diretoria e perderia ponto no boletim. Isso. Porque ela perderia ponto, porque essa era uma prova, ou seja, ela é avaliativa. Ela dá ponto pro boletim. No caso dessa menina aqui, dessa situação, ela estava numa escola que eles agendavam, né, o dia de fazer a prova. Com certeza ela era mais velha, né, do sexto em diante. Também, eles estudam uma semana essa prova e o que acontece? Exatamente. Você perde ponto bem no dia da prova. Você estudou duro e já era. Exatamente, vai tudo por água abaixo. Dois. E no Ele 2? não É muito mais fácil pedir. Oi, Henrique. Ele não iria para o próximo jogo e ficaria de castigo. Isso, né? Ficaria de castigo, não iria mais pro jogo, né? Tudo isso iria prejudicá-lo. Natália, você quer falar? Posso ler a situação 1? Pode. Ela não teria o mesmo pensamento que ela tinha para fazer a atividade e iria para a diretoria. E isso não teria o mesmo pensamento, a mesma concentração, ela perderia o foco, muito bem. E na situação 2, que o colega ia levantar, brigar com quem estava zombando dele, né? O que ia acontecer, Dora, com ele? Ele poderia ser expulso. Isso, ficaria mais nervoso ainda, seria expulso com X aqui, né? Poderia também perder a oportunidade de jogar novamente, né? Não iria Tia, mais mas você ser colocou escalado. expulso. Ai, obrigada, Ciaga. Eu só confundi o lugar do L aqui. Expulso. Não participaria mais do jogo. Tinha só uma dúvida que eu não entendi. A gente está fazendo a mesma atitude nas situações ou está variando nas situações? Igual o Pedro falou. É a mesma situação. Ai, temos cantores aqui na sala. É a mesma situação, João. A gente está analisando essa mesma situação. O que aconteceria? Obrigado. De nada. Agora, uma atitude apropriada na primeira situação, uma atitude que ninguém sairia tão prejudicado assim, né? Que resolveria o problema. Quem sabe me dizer da situação 1 lá que tinha a colega que ficava pegando os materiais? Dora? Conversar com ela. Conversar com ela. E depois, tipo, se ela aceitar, é só você pedir, tipo, me empresta uma caneta. Fazer um acordo, né? Fazer um acordo entre as duas, de pedir permissão. Manu, você quer falar? A gente não tá te ouvindo, Manuela. Tia. E também ela podia falar com ela num canto, por exemplo, pedir para a professora para ela sair e conversar com ela de um jeito certo. Isso, educada, né? O jeito certo é com educação, isso mesmo. Então, ó, nessa situação, pedir, no caso, pedir a caneta de volta, né? Pode. Pedir para devolver educadamente e em silêncio, pois a prova
era muito, pois a prova teria que ficar em silêncio para não tirar a concentração. Muito bem, porque nesse caso, Tia, como o mas eu também posso colocar atenção? Pode. Nesse caso, como o Henrique falou, era o momento da atividade avaliativa deles. Então, ó, pedir a caneta de volta naquele momento para fazer atividade, não desconcentrar. E depois que a gente conversa com ela para entrar em um acordo. Isso mesmo. Na situação 2, chamar o professor de educação física ou falar para pararem de gritar educadamente. Isso. Duda Zambardino. Eu ia falar a mesma coisa do Henrique, para falar para o professor. Chamar um responsável, né? No caso, isso mesmo. Felipe. Eu quero falar da situação 2. Pode falar. Tia, pode abaixar um pouquinho a câmera? É que se eu abaixar, eu vou tentar abaixar tudo de... Peraí. É que se eu abaixar tudo de uma vez, ele vai desconfigurar. Qual que você não está conseguindo ver? A última? Sim. Ó. Peraí. Ups. É que foi para diante. Pessoal, saiu aqui, não tem problema. Eu vou voltar. Peraí. Eu vou voltar lá na atividade. Prata, ouro e bronze. Tia, tem jeito de selecionar. Tem jeito de selecionar. Você seleciona e coloca onde você quer. Sim, mas é que as outras já estavam, entendeu? Então, quem tá cantando aí, gente? Vamos concentrar? Eu acho que é a Ana Clara, pela voz que eu tô ouvindo. Vamos concentrar? É a página 63. Eu vou ter que voltar, não tem problema. Deixa eu ver, tem mais gente cantando aí agora. Aí eu vou focar só na última questão, porque a outra vocês já fizeram, belezinha. Então, aqui, ó. Eu vou dar o zoom só na última. Ô, tia, eu não fiz eu não coloquei a situação 2, tá? A gente tá fazendo junto. Eu vou colocar... Eu não consegui colocar a última da situação 2. Chamar um adulto, Thiago. A 2 é chamar um adulto, que a tinha te escrito. Coloca a situação 2, que eu não fiz a situação 2. As duas, pessoal. Vamos ouvir primeiro? Vou colocar as duas, ó. Pedir educadamente a caneta de volta. E depois conversar para entrar em um acordo. Tia, eu ia falar a situação 2. Pode falar, Felipe. Não dá importância para o que eles dizem. Isso mesmo, é uma das questões, não dar importância ao que eles dizem, chamar um adulto. São duas boas soluções. Quem mais tem alguma solução? Depois conversar para entrar em um acordo, isso mesmo. Pedir para parar de gritar com ela. Isso, pedir para parar de gritar com ele, Victoria. Tia, posso falar minha situação 2? Pode. Chamar um responsável. Chamar um responsável. Manuela. Chamar um adulto responsável para que aquele que está prejudicando ao outro pare de falar e não der bola. Isso mesmo. A última aqui, então, vocês podem colocar. A tia não vai colocar, porque senão não vai caber. Mas é isso aí, chamar um adulto, né? Pedir que pare. Se concentrar ou não ligar.
né? Tentar não se importar com isso, que a gente sabe que é mentira, que ele está falando. Então, tudo isso. Gente, na apostila, por hoje, é só porque a tia vai ler uma história para vocês, tá bom? Então, aqui, Legal! Ó, a tia vai ler uma história. Eu preciso que vocês se concentrem. Ô, Henrique, vamos voltar à sua forma normal. Vamos lá, para ouvir uma história. A história que eu vou ler, ela tem esse título: Má sorte? Boa sorte? Então, gente, vamos avaliar a história que a tia vai ler. Esse conto é de um autor desconhecido, então ele é bem antigo, a gente não sabe quem escreveu. A gente só sabe que é uma história chinesa que fala de um lavrador que tinha um velho cavalo para lavrar os campos. Então, eu já sei, tia, eu vi um vídeo dessa história ontem. Ah, você tá brincando? Será que é a mesma? Eu vi um vídeo dessa história ontem. Todo mundo falava, nossa, que sorte, hein? Talvez. Nossa, que má sorte, hein? Talvez. Toda hora aconteceu alguma coisa e ele ia falando, nossa, que sorte, talvez, talvez. Então a tia vai ler, não conta pra gente. Não, mas o que ele contou não tem problema. O que ele contou não tem problema. O que ele contou, o título da história. O que ele contou que a tia tava falando. Então não é spoiler, não. Então, gente, lavrador era uma pessoa que ele tinha que lavrar os campos para plantar as coisas do seu sustento. E ele tinha esse cavalo para ajudar ele a lavrar o campo, porque sozinho, para ele fazer esse trabalho todo, não daria conta. Quem tá me chamando? Eu, Pedro. Oi, Pedro. Eu posso ir no banheiro? Não começa a história agora, se você não aguentar segurar, pode ir, tá? Mas senão você perde a história. Então, vamos lá. Um dia, o cavalo escapou para as montanhas. Quando os vizinhos do ancião se aproximavam para consolá-lo e lamentar a desgraça, o ancião repetia: má sorte? Boa sorte? Quem sabe? Uma semana depois... essa história. Ai, que bom. Então vamos aguardar em silêncio para os outros conseguirem ouvir. Uma semana depois, o cavalo regressou acompanhado por uma tropa de cavalos selvagens. Então, os vizinhos felicitaram o lavrador pela sua boa sorte e ele respondeu: má sorte? Boa sorte? Quem sabe? Quando o filho do lavrador tentou domar um daqueles cavalos selvagens, caiu e quebrou uma perna. Todo mundo considerou isso uma desgraça, mas o lavrador se limitou a dizer: má sorte? Boa sorte? Quem sabe? Algumas semanas mais tarde, o exército foi até o povoado e recrutou todos os jovens que estavam em boa condição. Quando viram o filho do lavrador com a perna quebrada, deixaram-no tranquilo. Má sorte? Boa sorte? Quem sabe? Então, olha que história pequenininha e que nos dá uma lição. Tia, eu já vi essa história, mas eu não tinha lembrado. Foi essa mesmo que eu vi. Essa mesmo, né? Às vezes muda só as palavras da história, né? Porque muda só uma coisinha ou outra. Mas então, se ele falar má sorte, boa sorte, ele falava talvez. Então, quem sabe explicar o sentido aqui, né, desse ensinamento que a história nos deu? O que vocês aprenderam com essa história? Tia, que ele teve sorte. Não. Ele teve sorte algumas vezes, mas não nas outras, por causa que se ele não tivesse sorte, ele não teria quebrado a perna e iria pro exército. E se ele fosse bom, aí ele teria um pouco de azar, ficar lá e ir nas guerras. Sim, Felipe. Que, tipo assim, como fala? Que não existe sorte ou má sorte. É só você ter aquilo que você consegue, você tentar, você
Não você ficar assim, ó. Eu vou pela sorte. Eu vou ter que tentar sorte. Tipo assim, ter 1 quilo de negócio de sorte e você não conseguir. Isso, a gente não tem Esse que é o depender da funcionamento sorte. Isso eu concordo com você. A gente não precisa depender da sorte, sentar e esperar, né? Um dia vai dar certo. Não, a gente tem que correr atrás. Dante, Eu aprendi que a gente tem que estar sempre preparado porque vem e vai. Porque isso é o sentido da vida. E se a gente não aprender isso, eu acho que a gente não vai se dar nem um pouquinho bem. isso a gente tem que sempre estar preparado, como o Dante falou, estar preparado, porque assim, a gente não sabe o que vai acontecer, né? E vocês não perceberam que às vezes as pessoas achavam que um acontecimento era ruim, igual quando o cavalo dele escapou. As pessoas acharam que era ruim, mas na verdade não foi ruim. Por quê? Ele trouxe mais cavalos. Manuela? Liga o áudio pra gente ouvir. Às vezes, quando acontece uma coisa ruim com a gente, na verdade, que no futuro a gente vai entender, porque tem coisas que a gente, por exemplo, o menino quebra uma perna e aí ele não deixou de ser Ir pra guerra, né? Olha o que a Manu falou, que interessante. Às vezes acontece uma coisa que a gente acha que é ruim e, na verdade, a gente só vai entender no futuro que, na verdade, ela foi boa, né? Muito legal essa percepção que a Manuela teve. Por quê? O cavalo fugiu, só um minutinho, Felipe. O cavalo fugiu, mas, na verdade, todo mundo achou que era uma coisa ruim, mas, na verdade, foi boa porque ele trouxe um tanto de outros cavalos. E a hora que o cavalo machucou a perna do filho dele, todo mundo achou ruim, mas ele pensou que ele sempre ele tinha sabedoria, porque ele falava assim, boa sorte, má sorte, quem sabe? Ou talvez, né? Então, ele não julgava os acontecimentos que aconteciam, as coisas que aconteciam, ele não julgava, né? E uma coisa, às vezes a gente acha que é ruim, na hora parece negativo, mas no fundo, quando a gente for avaliar, às vezes isso foi bom em outros aspectos. Henrique, você quer falar? Eu aprendi que, tipo, a vida, você não tem só sorte. Se você tivesse só sorte, não teria nenhuma graça a vida. Tipo, você consegue bala quando você quiser. Tipo, você consegue uma aventura quando você quiser. Você tem tudo quando você quer. Isso não é bom. O legal é quando... Mas, tipo, também não é legal quando você só tem má sorte. Porque toda hora acontece uma coisa ruim com você. Isso, e na verdade, o bom é sempre... A gente não sabe. Às vezes aquela coisa ruim tá nos trazendo uma coisa boa também. A gente tem que aprender a analisar isso. Gustavo, você quer falar? E a vida, às vezes, engana. Posso falar, tia? Vai poder falar, mas tem que esperar. Isso mesmo. Às vezes engana a gente. Porque, você viu, o cavalo fugiu, mas trouxe um monte de cavalo. Isso, Gustavo. Ô tia, a gente tem que estar preparado, que o universo dá com uma mão e tira com a outra. Mas mesmo assim, no final, tudo dá certo do jeito que tinha que ser. No final, tudo dá certo. Aqui no final, deu certo do jeito que tinha que ser. Isso mesmo, não precisa se preocupar tanto, né? Às vezes a gente quer se preocupar tanto com uma coisa que no final a gente vai dar certo. Né, Victória? Ô tia, é que tipo assim, você também não pode ficar pensando ruim toda hora, né? Você tem que pensar positivo. Pensamento positivo se todo você momento. não ter pensamento positivo, aí não adianta nada. Isso mesmo, lindinha. Pedro Luca. Assim, tem algumas vezes que você ganha alguma coisa que você quer, tem às vezes que você não ganha. A vida é assim. A vida não é só você ganhar. Isso. Você perde. E tem que saber perder, né? A gente tem que saber perder. Pessoal, até amanhã. Tem algumas pessoas que perdem a família. Tem algumas pessoas que ganham a família. Até amanhã, Assim,
ou perdeu o voo. Oi, Você não Luiz. sabe. Você tá falando? Isso mesmo, Pedro. Meninada, até amanhã. Faça a atividade do clipe, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada, adorei estar com vocês.